Hoje, no nosso canal, iremos aprender a como estruturar uma redação. Mas antes da gente ir para o vídeo, vai deixando seu like. Se você não é inscrito, vá se inscrevendo, ativando o sininho, para quando sair vídeo novo no nosso canal, você ser o primeiro a ser notificado. Então, buguei. Buguei. Então, vamos para o vídeo. Bom, galerinha, quando a gente fala de estruturação, a gente tem que lembrar que a redação é como se fosse um grande quebra-cabeça, que dentro desse quebra-cabeça tem peças fundamentais, que sem ela é inviável ter uma redação coesa e bem desenvolvida. Essas peças, o nome delas, tecnicamente falando, é introdução, desenvolvimento e conclusão. As três juntas formam a redação, que é o texto dissertativo argumentativo. A primeira parte a ser estudada é a introdução. A introdução é uma maneira rápida e fácil e sucinta de se apresentar ao leitor, de fazer uma apresentação para o leitor do que vai ser narrado, do que vai ser apresentado, do que vai ser discutido ao longo do texto. E essa introdução, ela não é feita de qualquer maneira. Ela também existe 3 etapazinhas. A primeira etapa dela é chamada de contextualização. A segunda etapa é chamada de problematização. E a terceira e última etapa é chamada de apresentação de tese, ou da tese. A contextualização nada mais é do que a apresentação do seu produto sociocultural. Mas, Vovó, o que é um produto sociocultural? O produto ou repertório sociocultural nada mais é do que a utilização de conceitos e conhecimentos de outras áreas, pode ser de história, matemática, química, literatura, ou também de outras expressões de arte, como da música, cinema, ou dados do IBGE, pesquisa, citações, para a fundamentação dos seus argumentos. A problematização nada mais é do que a relação entre o repertório que você está usando para fundamentar seus argumentos e o tema proposto. Então, o que acontece na prova do Enem? Eles te dão um tema, logicamente, né? Eles te dão um tema e você usa um repertório sociocultural, por exemplo, do trecho de uma música. Aí, a próxima parte da introdução é você relacionar o seu produto sociocultural, que no caso aqui foi uma música, com o problema apresentado e dizer como, ou de fato, se ele existe ou não na sociedade. E por último, o que se deve fazer é a apresentação da tese. Mas, Vovó, o que é tese? Tese nada mais é do que a sua ideia central. O que você vai de fato falar, porque o problema apresentado no Enem ou em outros vestibulares, ele de uma certa forma, ele é amplo, ele abrange vários outros problemas. Ele é um problema meio que universal e que dentro dele há outros vários problemas. Então o que você deve fazer agora é justamente mostrar o que causa, quais são os efeitos, de acordo com o que está no texto, né, o que está no tema, quais são os propulsores, o que impulsiona aquele problema geral acontecer socialmente. Então, você vai apresentar aqui os seus núcleos de argumentação. O ideal é ter 2 núcleos de argumentação. Por quê? Porque você, mais à frente, vai criar o desenvolvimento. Se você tem 2 núcleos de argumentação, quer dizer, você tem 2 problemas, 2 nichos, então, consequentemente, você vai ter 2 desenvolvimentos. Não vai se preocupar se está falando mais de uma coisa ou mais de outra. Não, você vai falar de 2 coisas porque foram 2 núcleos apresentados. Já no desenvolvimento vai ser a parte da redação, onde você vai ter que argumentar, explanar e fundamentar tudo aquilo que foi dito anteriormente na introdução. É a parte onde você tem o livre acesso, vamos falar assim, o livre momento de você apresentar opiniões, apresentar fatos, informações
sobre o que você acha sobre o tema, sobre qual é o seu posicionamento perante aquele tema. Só que essas ideias, esse explanar, essa discussão de opiniões, ela não pode ser feita de maneira aleatória. Ela também tem uma sequência, o desenvolvimento também é feito por partes. A primeira parte dela é chamada de tópico frasal. Mas o que é um tópico frasal? Tópico frasal nada mais é do que a apresentação sucinta, a apresentação rápida do que você vai falar. Então você faz um spoiler do que você vai dizer. Antes de vamos falar assim, jogar a bomba para o leitor, você tem que prepará-lo. Dizer assim, olha, eu vou falar disso no meu desenvolvimento. Então, claro que você não vai falar com essas palavras. Vai ser mais culto na hora de falar. Porém, mas é basicamente isso que você vai ter que fazer na sua redação. É preparar o leitor para receber a quantidade de informação, a quantidade de argumentos, a quantidade de opiniões que você tem a oferecer a ele. Esse é o tópico frasal. A segunda parte do desenvolvimento é chamada comprovação ou exemplificação. O que é isso? Você acabou de apresentar o seu argumento, que é através do tópico frasal. Mas para você fazer com que aquele argumento seja verídico, tenha uma fundamentação lógica, você precisa apresentar um exemplo, apresentar uma situação em que o leitor possa confiar de como aquilo existe socialmente, de como aquilo é evidente, como aquilo acontece sem ele perceber ou ele percebendo. Então você tem que abrir os olhos do leitor. A terceira parte é chamada de você vai fazer um comentário sobre toda aquela situação. Então vai ser a hora de você mostrar o seu posicionamento. Você vai demonstrar se você é contra, se você é a favor, ou se você concorda em partes, ou se você não concorda de forma nenhuma, ou que isso tem que mudar. Então é onde você vai apresentar o seu posicionamento textual. E por último, você tem que fazer um desfecho. O que é isso? Você tem que fechar a sua ideia para iniciar o outro desenvolvimento, o outro núcleo de argumentação. Para fazer o desfecho total da redação, você tem que fazer uma proposta de intervenção. O que é isso? Você vai ter que propor potencialmente uma solução que possa amenizar esse problema que é socialmente grave. Então você vai ter que usar através de meios, porque também essa proposta de intervenção ela é feita por partes. O que é isso? Essa proposta de intervenção ela tem que ter um agente, 3, 2, 1. Essa proposta de intervenção ela tem que ter um agente, uma ação, um meio, um detalhamento e uma finalidade. O que é isso? Ela tem que ter um agente modificador, alguém que tente ou que potencialmente mude esse problema. Uma ação que é a ação intervencionista, que é o quê? Que é o que vai ser feito para aquele problema mudar. O modo é como o próprio nome diz, é o meio, é o modo a se fazer esta ação. E o detalhamento você pode usar outro no detalhamento da ação ou detalhamento do modo. Que é isso? Você vai detalhar, você vai deixar mais claro, mais nítido para o leitor como vai ser feita essa ação ou de que forma vai ser feita essa ação. E por último, a finalidade. Para quem esta ação vai ser feita? Qual é o intuito dessa ação? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Foi apenas um relance, uma dica falando sobre o que é estruturação. Que, na verdade, é um dos preceitos, um dos pré-requisitos da competência 2, então eu resolvi trazer para vocês de uma maneira bem rápida e sucinta do que é a estruturação. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês nos próximos vídeos.